Ele andava, não por vaidade nem por ambição, não buscava fama, riqueza ou aplausos. Ele apenas andava com Deus. Em meio a uma geração corrompida, em que os homens se afastavam cada vez mais da presença divina, havia um homem que caminhava na contramão. Um homem que viveu de forma tão íntima com o Criador que simplesmente desapareceu. Foi levado, sem aviso, sem despedida, sem jamais experimentar a morte. Hoje, você vai conhecer a história impressionante de Enoque, o homem que sumiu da terra porque Deus o tomou para si. E se você ficar até o final, não só vai entender o mistério por trás desse desaparecimento, mas também descobrir um caminho que pode transformar sua vida espiritual. Então, aproveita esse momento, já deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui você encontra verdades que muitos não têm coragem de contar. E quando você se conecta com esse conteúdo, você se aproxima daquilo que realmente importa, uma fé viva. Agora respira fundo, porque essa história vai te impactar. No início de tudo, a terra era jovem, mas a corrupção já crescia rapidamente. A linhagem de Adão se espalhava e com ela os pecados do coração humano. Em meio a essa paisagem escura, surge Enoque. Filho de Jared, ancestral direto de Noé, Enoque aparece nas Escrituras com uma descrição que muda tudo. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Só essa frase já abre um universo de possibilidades, dúvidas e revelações. A Bíblia não diz que ele morreu, nem que ele adoeceu. Ela diz apenas que ele sumiu, foi levado, transladado. Mas o que isso quer dizer de verdade? Como alguém pode ser tomado por Deus e simplesmente deixar de existir no plano físico? Enoque viveu 365 anos. Exatamente a quantidade de dias de um ano completo. Para muitos estudiosos, isso tem um simbolismo poderoso. Ele viveu uma vida inteira na presença de Deus. Cada dia do seu caminhar representava um nível de intimidade, de entrega, de busca por algo maior. Ele não era rei, não era sacerdote, não realizou milagres públicos, nem liderou multidões. Mas ainda assim, foi um dos únicos 2 homens na história bíblica que jamais provaram a morte. Isso nos obriga a fazer uma pausa. Como pode alguém tão comum aos olhos humanos ter vivido algo tão extraordinário? Isso já nos ensina uma das primeiras lições da vida de Enoque. Para ser íntimo de Deus, você não precisa de palco, precisa de constância. A geração de Enoque estava se distanciando da santidade. Era uma época de promiscuidade, idolatria e violência. E ainda assim, em meio à sujeira, havia um homem que mantinha seus olhos fixos no invisível. A expressão "andou com Deus" carrega um significado profundo. No original hebraico, implica um caminhar constante, diário, de proximidade íntima e voluntária. Não se trata de uma visita ocasional ao sagrado, é um estilo de vida. Enoque não era religioso no sentido superficial, ele era relacional. Ele escolheu andar com Deus quando o mundo gritava para correr em outra direção. E Deus notou. Essa caminhada não era feita de palavras bonitas, nem de grandes sacrifícios. Era feita de escolhas diárias. E é aqui que essa história toca a nossa realidade. Quantas vezes você sente que está sozinho na fé? Que ninguém ao seu redor entende sua busca por algo maior? Que você é estranho por querer andar contra o fluxo? Pois saiba, Enoque também estava só. E foi justamente por isso que sua fé brilhou. Porque fé que só existe quando todos concordam. Não é fé, é conveniência. Enoque foi fiel no secreto, e no secreto foi exaltado por Deus. A carta aos Hebreus, no Novo Testamento, nos dá uma chave poderosa sobre esse acontecimento. Em Hebreus 11:5 lemos: "Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, ele recebeu testemunho de que agradara a Deus." Perceba o detalhe, ele não foi encontrado. Pessoas devem ter procurado, devem ter sentido sua ausência, mas não havia corpo, nem sepultura, nem vestígio.
apenas o eco de uma vida santa que se fundiu ao céu. O verbo agradou a Deus. Aqui é a chave. Deus não levou Enoque por acidente. Foi um ato consciente de aprovação. E talvez essa seja uma das verdades mais fortes dessa história. O céu ainda observa a terra. Deus ainda vê quem anda com ele. Ele ainda busca aqueles que não se dobram. Em dias onde tudo é sobre visibilidade, curtidas e aparências, a história de Enoque grita outra coisa, que aquilo que você faz quando ninguém está vendo tem valor eterno. E se Deus te observar hoje como observou Enoque, o que ele veria? Mas a história de Enoque não termina apenas no mistério de sua transladação. Há camadas mais profundas. Em Judas 1, 14 e 15, no Novo Testamento, encontramos uma revelação surpreendente. Enoque foi profeta. O versículo diz: foi também acerca destes que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com milhares dos seus santos. Aqui temos algo poderoso. Enoque profetizou o juízo final, muito antes de Moisés, antes de Elias, antes dos profetas maiores e menores. Isso significa que ele teve acesso a revelações espirituais profundas, antecipando até mesmo a segunda vinda de Cristo. Algumas tradições judaicas e até textos apócrifos, como o livro de Enoque, que não está na Bíblia canônica, mas é estudado por teólogos, afirmam que ele teve visões do céu, dos anjos, do juízo final e da batalha entre o bem e o mal. Embora esses escritos não sejam considerados doutrina, eles ecoam algo que o texto bíblico sugere. Enoque não era apenas alguém que andava com Deus. Ele era um vidente, um sentinela espiritual posicionado entre o céu e a terra. Essa dimensão profética de Enoque nos faz entender que ele não apenas vivia com Deus, mas via através dos olhos dele. E aqui temos outra aplicação prática. Em um mundo que só enxerga o imediato, os olhos espirituais são raros. Talvez o seu chamado não seja aparecer, mas enxergar o invisível, discernir o que Deus está fazendo, mesmo quando tudo parece caos. Enoque nos ensina que quanto mais você anda com Deus, mais claro você enxerga o mundo. Agora, respire fundo e pense comigo. Por que Deus escolheu levar Enoque? Por que não esperar ele morrer como todos os outros? Por que esse gesto tão incomum? Alguns estudiosos sugerem que foi uma forma de honrar sua fidelidade. Outros acreditam que foi para livrá-lo do juízo que viria sobre a terra, poucos séculos depois, com o dilúvio nos tempos de Noé. Seja qual for a explicação, uma coisa é certa: Deus estava dando uma mensagem, e a mensagem era essa: eu ainda busco os que me buscam. Ao lado de Enoque, apenas um outro homem foi levado sem experimentar a morte: o profeta Elias. A Bíblia narra em 2 Reis 2 que Elias foi arrebatado em um redemoinho de fogo, enquanto seu discípulo Eliseu assistia. Ambos foram tomados vivos pelo céu, e não por acaso, muitos estudiosos acreditam que esses dois serão as duas testemunhas descritas em Apocalipse 11, que voltarão nos últimos dias para profetizar à humanidade. Seriam eles os únicos humanos que nunca morreram e que ainda têm uma missão a cumprir? Essa possibilidade mexe com a imaginação. Mas acima da teoria, há algo mais urgente. Se Enoque vai ou não voltar, só Deus sabe. Mas o que está claro é que o espírito de Enoque, essa disposição de andar com Deus em meio à corrupção, precisa voltar. O mundo precisa de novos Enoques, gente que prefere comunhão à curtida, gente que prefere propósito a palco, gente que vive de joelhos, mesmo quando o mundo inteiro está em pé. E talvez você que está me ouvindo agora tenha sido chamado para isso, para ser um Enoque no meio da sua geração. Você não precisa ser perfeito. Enoque também não era. Ele era humano. Tinha falhas, tinha dúvidas, mas escolheu caminhar com Deus todos os dias. Escolheu ser constante quando tudo era passageiro. Escolheu ser íntimo quando todos estavam distantes. E você pode escolher isso também. Começa com um passo, depois outro, e mais um. E quando você menos perceber, está andando com ele.
E aqui vai uma verdade que pode mudar sua vida. Deus não quer performance, Ele quer presença, não quer o seu espetáculo, quer o seu coração. Enoque não agradou a Deus porque fez algo miraculoso, mas porque viveu de forma verdadeira. E essa é a boa notícia. Você pode começar hoje, pode desligar o barulho ao redor, abrir sua Bíblia e dizer: Deus, me ensina a andar contigo. Pode separar 5 minutos de silêncio e convidá-lo para entrar. Pode transformar sua rotina em altar. Enoque, em hebraico Chanok, significa iniciado, dedicado ou disciplinado. Isso não é coincidência. Seu nome já carregava o destino de alguém que seria separado para algo maior. Quando a Bíblia apresenta nomes com significados, é um sinal de que aquela pessoa tem uma missão. Enoque não foi apenas alguém que decidiu andar com Deus. Ele foi marcado desde o nascimento para isso. Isso revela um padrão. Deus planta o propósito antes mesmo do primeiro passo. E talvez você também tenha sido iniciado para algo maior. Seu nome pode não estar em escrituras antigas, mas está sendo escrito em algo muito mais importante, no plano divino de transformação. O nome Enoque nos mostra que quando você entende seu chamado, até o seu nome ganha peso espiritual. Enoque viveu 365 anos, o mesmo número de dias do nosso calendário anual. Isso tem intrigado estudiosos há séculos. Seria coincidência? Ou uma forma divina de mostrar que sua vida foi completa em cada detalhe? O número 365 representa um ciclo total, um círculo fechado. Enoque viveu cada dia simbólico da existência com propósito. Diferente de outras figuras que viveram mais de 800 ou 900 anos, ele teve uma existência breve, mas absolutamente intensa. Isso prova que não é sobre quantidade de anos, mas sobre qualidade de entrega. Talvez você pense que já perdeu tempo demais, que sua caminhada está atrasada. Mas Enoque mostra que quando se vive com Deus, um único dia pode ter valor eterno. A pergunta que fica é: como você está vivendo seus próprios 365? E se esse vídeo te tocou, se alguma parte dessa história fez seu coração arder, eu quero te convidar a não ficar só com esse conteúdo. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Não como um gesto automático, mas como um passo real nessa caminhada. Porque cada conteúdo que a gente posta aqui tem um propósito: reacender a fé que o mundo tentou apagar. E se você continuar caminhando com a gente, vai descobrir que há muito mais esperando por você. Enoque sumiu, mas sua história permanece. E talvez, só talvez, o seu nome esteja sendo escrito agora no céu, como alguém que também decidiu andar com Deus. A escolha é sua. A jornada começa agora.